E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é Dirigir seu um carro. veículo de passeio ou comercial e uma tarefa de responsabilidade. Para obter uma carteira de motorista, é necessário provar que o candidato tem as características físicas para dirigir, independentemente do tempo de serviço. Quando uma comissão médica pode ser exigida? As alterações atuais no procedimento para obtenção de uma carteira de motorista entraram em vigor em 2016. As alterações também afetaram a parte da aprovação da comissão médica. De acordo com as novas regras, um exame agendado e realizado em casos de intenções de obter uma primeira carteira de motorista, perda do documento, expiração de uma carteira de motorista, obtenção de uma permissão para transporte internacional. Você terá que visitar os médicos sem agendamento, por decisão voluntária do motorista, em investigações de acidentes de trânsito para avaliar o estado de saúde do motorista no momento do acidente, ao diagnosticar uma doença que pode levar à perda da carteira de motorista. Por indicação de um médico assistente. É possível começar a aprender a dirigir sem passar pela comissão médica, mas o certificado deve ser apresentado à escola de direção antes de passar no teste. Quais médicos eu preciso consultar? A lista de médicos que você precisa passar para obter uma carteira de motorista depende da categoria da carteira de motorista. De qualquer forma, o exame é realizado por um psiquiatra, um narcologista, um oftalmologista e um médico de família ou um terapeuta. O médico de família lhe dará um encaminhamento para exames e testes médicos. O futuro motorista será submetido a exames de coração, sangue e urina. Além disso, pode ser necessária uma visita a um alergista. Se um jovem planeja dirigir um veículo comercial e transportar carga ou passageiros, os requisitos para esses candidatos são mais rigorosos. Nesse caso, é necessário consultar um otorrinolaringologista, neurologista e outros especialistas. Afinal de contas, a responsabilidade desse motorista é muito maior. Além de um oftalmologista, cirurgião, terapeuta e outros especialistas, as mulheres devem se submeter a um exame ginecológico. Se for constatado o fato de uma gravidez de mais de 20 semanas, o médico não proibir o exame, mas a paciente só poderá dirigir plenamente após o parto. Esse é o fim das diferenças na aprovação da comissão médica para homens e mulheres. Recusa de exame psiquiátrico ou narcológico, ilegal. Não é possível evitar a visita a um narcologista e psiquiatra. Nenhuma autoescola ou autoridade policial de trânsito aceitará um certificado sem a assinatura desses especialistas. O motorista deve provar sua adequação e consciência ao dirigir. Afinal, a ele será confiada a vida e os valores de seus parentes, clientes ou estranhos. Leia também: quem precisa de uma carteira de habilitação categoria M e como obtê-la, quanto custa um atestado médico. Em mídia, no país, a obtenção de um documento custará de 500 a 2.500 rublos. O custo final depende da categoria da carteira de motorista, da finalidade da aprovação e do número de especialistas. Informações detalhadas podem ser obtidas no escritório de registro da policlínica local. Os motoristas em potencial devem ser alertados sobre ofertas para apresentar um atestado médico com a assinatura de todos os médicos. Um policial ou instrutor de direção experiente será capaz de identificar um documento falso. E o candidato que apresentar esse atestado corre o risco de obter um registro criminal por falsificar o documento e ser expulso da escola de direção. Documentos. Para passar na comissão médica, você precisa ter consigo o passaporte de um cidadão, carteira militar para homens e 2 cartões coloridos com foto de 3x4 cm. Algumas policlínicas tiram fotos por conta própria, carteira de motorista antiga, se disponível. Onde passar na comissão de direção para obter uma carteira de motorista? Você pode obter o certificado desejado em centros médicos credenciados. A lista deles é publicada na internet nos quadros de informações dos departamentos de polícia locais.
As grandes autoescolas têm suas próprias unidades que emitem certificados para os motoristas. Os funcionários dos centros médicos passam informações sobre a saúde do motorista diretamente para a Polícia de Trânsito, de modo que o risco de fornecer um certificado falso e reduzido a zero. Também podem surgir dúvidas se os locais de exame médico e de treinamento da escola de direção forem diferentes. Para evitar mal-entendidos, passe por essa etapa no local de obtenção da carteira de motorista ou de treinamento de direção. Período de validade do certificado. De acordo com a Ordem do Ministério da Saúde de 2015, o período de validade de um atestado médico é de 2 anos. Certas categorias, pessoas com menos de 21 anos de idade, motoristas profissionais ou pessoas com limitações de saúde, recebem um documento de 1 ano. Os períodos de validade são os mesmos para motoristas e motociclistas. Os certificados emitidos 3 anos antes do pedido são válidos até a data especificada no documento. Restrições de saúde para uma carteira de motorista. As pessoas que apresentarem distúrbios de saúde não críticos podem ser autorizadas a dirigir um carro. Algumas doenças não permitirão que você dirija um ônibus intermunicipal ou um caminhão de longa distância, mas ninguém o proibirá de trabalhar em um táxi ou de levar sua sogra em um carro particular. Uma anotação correspondente feita na licença e no certificado, a surdez não é uma barreira para a obtenção de uma carteira de motorista. Uma placa correspondente fixada na janela do carro, que é obtida no departamento local da Polícia de Trânsito. A acuidade visual deve ser de pelo menos 0,6 para o olho que enxerga bem e 0,2 para o olho que enxerga mal. No treinamento para caminhões e ônibus, os requisitos são mais rigorosos, pelo menos 0,8 para um olho que enxerga bem. Um requisito semelhante se aplica a motoristas com um olho só. Ao usar óculos ou lentes, a diferença de dioptria não deve exceder 3. E feita uma anotação na carteira de motorista sobre a admissão para dirigir com base nas dioptrias. As restrições se aplicam a motoristas do sexo feminino com idade gestacional de 20 semanas ou mais. Em caso de curso grave ou aumento do risco de parto prematuro, o ginecologista tem o direito de proibir a direção até o nascimento da criança. Leia também Escurecimento das rodas, tudo o que você precisa saber sobre métodos e meios o exame médico não ajudará se for constatado que o candidato tem daltonismo e outros distúrbios de percepção de cores, distúrbios orgânicos e mentais, distúrbios do sistema cardiovascular, diabetes mellitus, cirrose hepática, úlcera peptítica, exacerbações de hipertensão, epilepsia. Com relação aos epileptíticos, pode haver exceções à emissão de licenças. Tem a chance de obter uma CROSS dos pacientes que sofreram um ataque há mais de 6 meses no momento da obtenção do certificado. Além disso, aqueles que tiverem um ataque epiléptico durante o sono têm o direito de dirigir carros. Somente pacientes com um intervalo de 10 anos entre as crises podem dirigir comercialmente. Exame médico ao substituir uma carteira de motorista. É necessário passar por um exame médico para substituir uma carteira de motorista? A resposta é positiva e negativa ao mesmo tempo. Tudo depende do motivo da solicitação. Se a carteira de motorista precisar ser substituída devido a erros na escrita dos dados pessoais, não é necessário fazer um exame médico. Porém, se a questão for a retirada da carteira de motorista por violação das regras ou devido à expiração do documento anterior, o exame médico é obrigatório. E especialmente importante submeter-se a um exame médico após a privação da carteira de motorista por dirigir sob a influência de álcool. E é obrigatório visitar um narcologista e um psiquiatra. Na primeira violação com o motorista, será realizado um trabalho explicativo e, no caso de reincidência, poderá ser proibida a emissão de direitos até o tratamento para alcoolismo ou dependência de drogas. Conclusão: não é preciso ter medo de passar por uma comissão médica para dirigir. É importante abordar essa questão com toda a responsabilidade e descrever honestamente seu bem-estar. Talvez, desta vez, você não consiga o cobiçado documento, mas poderá tratar as doenças detectadas. E então você se tornará um membro feliz e saudável da comunidade automotiva.
Em conclusão, a aprovação na comissão médica para obter uma carteira de motorista é um processo que envolve diversos fatores e nuances que vão além da simples avaliação física. É fundamental estar ciente das exigências legais, dos critérios de saúde e das possíveis condições que podem impactar a sua aptidão para dirigir. Preparar-se adequadamente e entender cada etapa desse processo pode fazer toda a diferença na sua aprovação. Portanto, informe-se, cuide da sua saúde e esteja pronto para enfrentar esse desafio com confiança. Obrigado por assistir e até a próxima!